Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Como eu falei para vocês, hoje eu vou gravar apenas a finalização dos 3 bolos, tá bom? Então, um bolo é todo preto, a cliente não quis topper, então ele vai ser todo preto e eu vou usar a mesma técnica que eu usei no nosso bolinho de 200 inscritos. Então, se você ainda não conferiu, no vídeo anterior eu ensinei essa técnica para não amargar, tá bom? E ficar uma cor perfeita. Então, eu vou usar a mesma técnica, porém hoje com o pó preto, tá bom? É um bolo de 15 anos, que serão nas cores lilás com prata, tá bom? E o outro bolo, ele será com aquela placa de textura, com acabamento em chocolate, tá bom? Então, é isso aí que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo você receber em primeira mão, tá bom? E me siga também no Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Então é isso, gente. Bora pro vídeo? Bom, gente, bora lá para mais uma narração neste canal. Como vocês já sabem, essa parte aí que eu estou decorando o bolo, eu prefiro fazer narrada por causa das crianças, né? Mas eu comecei aí, gente, higienizando a minha bancada, porque eu ia começar pelo bolo da placa de textura, tá bom? Então, eu higienizei toda a minha bancada, eu já tô com meu chocolate derretido. Você pode usar cobertura fracionada mesmo, uma cobertura de qualidade, né? Porque a gente precisa que essa casquinha seque mais rápido, né? Então, usando uma cobertura de qualidade, não vai ficar ruim, tá bom? Então, eu derreti todo o meu chocolate aí e transferi o meu bolo pro meu cake board, tá? Esse bolo, se eu não me engano, é uma forma 20 por 10, tá? Recheio massa de baunilha, chiffon, e o recheio é uma camada de ninho com abacaxi e uma outra camada de beijinho, tá? Então, eu transferi aí o meu bolo e eu comecei a... Já dei uma limpadinha aí no meu prato, né? Pra não ficar nenhum farelinho, pro chocolate não grudar. E o que que eu fiz, gente, nesse bolo? Eu fiz uma pré-camada, né? Que é pra grudar a minha placa com o próprio chocolate, tá bom? Uma camada bem fininha, para não ficar duro na hora da cliente cortar. Então, uma camada bem fininha com o próprio chocolate, só para ter uma base aí para minha placa de textura, tá? Então, eu coloquei bem pouco chocolate mesmo, vocês podem perceber aí que ainda dá para ver o bolo, ainda dá para ver o recheio. Eu não quis fazer ganache, eu quis tipo fazer um bolo bombom mesmo, né? Então, por isso que eu apliquei o chocolate puro aí, sem creme de leite, tá? Então, eu fui espalhando aí pra deixar uma camada bem uniforme e bem fininha, tá? Neste caso, gente, vocês precisam espalhar um pouco rápido, não pode demorar muito, porque o chocolate ele derrete. Ele derrete não, gente, o bolo tá gelado. O chocolate ele acaba endurecendo mais rápido. Então, quanto mais rápido vocês forem nessa parte, melhor, para evitar que o chocolate endureça e fique uma camada muito grossa, né? Então, não tem segredo, gente. Eu fui espalhando aí o chocolate certinho para cobrir a maior parte do bolo que eu conseguisse cobrir, né? Com ele, fui espalhando tudo certinho, bem uniforme, para deixar o mais coberto possível, como eu falei pra vocês. Aí, fazendo dessa forma, ele não fica duro na hora que a cliente vai cortar, tá? Agora, se você faz uma camada muito grossa de chocolate, a cliente já vai ter um pouco de dificuldade pra cortar por causa da placa, né? Mas, se você fizer uma camada grossa, tanto da placa quanto da blindagem aí, né? Dessa pré-camada, a dificuldade vai ser maior. Tá? Então, eu peguei a minha placa de textura, essa placa aí eu colei uma na outra, porque ela é pequena, né? E fui espalhando chocolate. Gente, o ideal é que vocês coloquem um papel manteiga embaixo, tá? Porque o chocolate que cair na bancada, depois que esfriar, vocês conseguem reutilizar. Como nesse caso aí eu não tinha papel manteiga no momento, eu fiz direto na minha bancada e tentei deixar o mais certinho possível
pra não perder tanto chocolate, né? Porque o que caísse na bancada eu não ia conseguir reutilizar. E também para não fazer tanta sujeira, se bem que vocês sabem que chocolate acaba assim fazendo sujeira, tá? Então vocês vão colocar uma camada nem muito grossa, nem tão fina do chocolate. E vai espalhar, tá? Espalhar por toda a sua faixa de acetato. Antes de colocar o chocolate, eu fiz a medida, né? Da minha placa no meu bolo para saber exatamente o tamanho que eu ia precisar. Então, vocês pegam a placa de vocês, medem primeiro no bolo antes de vocês passarem o chocolate para ver o tamanho certinho que vocês vão precisar. Faz a emenda, né? E começa a colocar o chocolate dessa forma que eu tô colocando. Então, eu percebi que tava com um pouco de excesso, eu fui tirando o excesso, fui espalhando para deixar, como eu falei para vocês, uma camada nem tão fina e nem tão grossa. Depois de vocês espalharem todo o chocolate, tá vendo? Esse chocolate aí que eu tô limpando, perdi. Se eu tivesse com o papel manteiga, eu esperaria ele endurecer e conseguiria derreter ele novamente, né? Mas como eu não tinha, não teve problema. Vocês tiram a placa de vocês do lugar para evitar que fique grudada as pontas, tá? E espera ela secar. Gente, essa placa, ela não pode estar molhada desse jeito, porque senão na hora que você colocar no bolo vai escorrer. E também não pode estar extremamente seco. Ó, tô mostrando pra vocês que ainda não tá no ponto. Ela não pode estar extremamente seca, porque senão na hora que vocês forem abraçar o bolo com ela, vai quebrar. Então, eu peguei uma espátula aí, porque tava secando mais um lado do que o outro. Então, eu peguei uma espátula pra me auxiliar a secar onde eu tava com mais dificuldade. E fui só dando uma abanadinha só pra me ajudar a endurecer mais rápido. Aí, ó, você colocou o dedo, tá vendo, ó? Não suja o seu dedo, mas você vai perceber que ele ainda tá molinho. Mas ao toque, ele não transfere pro seu dedo, tá vendo, ó? O meu chocolate, ele não tá totalmente duro. Mas eu coloquei o dedo, meu dedo saiu limpo, é o ponto certo pra você colocar no seu bolo. E aí, gente, não tem segredo. Vocês pegam a placa com as duas mãos e põe no bolo. Tenta deixar o mais justinho possível, tá? A sua placa. Aí onde eu tô mostrando pra vocês, ó, é a emenda que eu fiz, tá? E o final. Então, eu peguei um durex mesmo e coloquei aí pra segurar o acabamento, né? O final da placa. Não teve contato com chocolate, esse durex. Ele tava em contato somente com a placa de textura mesmo, tá bom? Então, fazendo dessa forma, deixando bem justinho, vocês vão ver que vai dar super certo. Depois que eu coloquei no bolo, eu vi que essa minha placa, ela tava muito alta pro tamanho do meu bolo. Então, eu meio que já marquei onde eu queria que tirasse, né, o chocolate depois que ele endurecesse. Vocês podem perceber que tá uma ponta mais clara e na hora que eu começar a tirar a placa, vai sair uns pedaços em cima, porque foi onde eu cortei o chocolate mesmo, quando ele tava mole, né, pra eu poder tirar mais fácil na hora que endurecesse. E, gente, aí também essa placa, nessa hora de tirar, não tem segredo. Você leva pra geladeira, ficou opaca, você pode tirar, tá bom? A parte do acabamento, tira com bastante cuidado pra vocês não quebrarem, tá? Então, aí eu fui tirando, né, as rebarbas, o excesso que tinha ficado da minha placa. Eu tirei com a mão mesmo, mas depois que eu comecei a editar o vídeo, eu falei que eu poderia ter tirado com a tesoura, que seria mais fácil pra mim. Mas na hora eu nem pensei nisso, tava com um pouco de pressa também, que eu ia finalizar o outro bolo. E eu tinha que sair nesse dia, então eu fiz com a mão mesmo, tá? Aí eu peguei o mesmo chocolate, fiz umas raspas, né? E joguei em cima pra dar um acabamento aí nessa parte de cima, tá? A minha placa, eu não quis deixar ela totalmente reta, porque como eu ia colocar esse chocolate em cima, ia dar um contraste assim legal, sabe? Da placa com o chocolate. Então, eu deixei ela meio irregular mesmo, tá? Foi proposital. Então, eu despejei todas as minhas raspas de chocolate em cima, fui vendo qual seria a frente do meu bolo e comecei a aplicar o topper. Se vocês perceberem, ó, o topper, ele tem aqueles palitinhos bem fininhos, mas mesmo assim, eu consegui colocar, para vocês perceberem que a camada de chocolate que eu fiz, a pré-camada, não tava tão grossa, porque eu consegui furar com o próprio palitinho do topper, tá? E aí, eu fui colocando o topper de acordo com a inspiração que a cliente me mandou, tá? Eu fui colocando assim em cima, tudo certinho, colocando na posição correta,
tá? Tudo da forma da inspiração que a cliente me mandou. Aí não tem segredo, gente. Essa parte aí é somente posicionar mesmo o topper, tá? Nesse topper, essa parte de cima, a cliente tinha me mandado uma inspiração. A parte de baixo, ela pediu para adaptar de uma outra forma que ela queria. Então, gente, como a minha placa é de textura e se eu colocar o topper direto na placa, ele não vai grudar, eu peguei o meu próprio chocolate derretido e fui colando, passando no papel, né? E colocando direto no bolo para grudar, tá? Nessa parte de baixo, a cliente ela me pediu 2 cactos, 4 girassóis, se eu não me engano, e 3 notas musicais, ou foi 4. Agora eu não lembro, aí no final a gente vai ver. Então, ela só falou que queria esses elementos aí na parte de baixo. Então, como não tinha uma inspiração, eu fui colocando aleatoriamente da forma que eu achava que ia ficar legal, tá bom? Então, primeiro eu colei um cacto, eu fui vendo as posições, fica melhor aqui, não, esse aqui fica melhor ali. E assim eu fui fazendo para achar uma posição legal, ideal para todos os elementos aí que ela solicitou, né? Então, eu fui colocando um pingo de chocolate, fui posicionando o elemento certinho, até chegar no resultado final, que já vou mostrar para vocês, tá bom? Eu confesso, gente, que eu achei que não ia ficar legal esse bolo assim, né? Mas eu gostei. O resultado final eu gostei, a cliente também gostou bastante. Era exatamente o que ela tinha em mente, porque, gente, é muito difícil quando a gente pega um bolo para fazer que a gente não tem uma inspiração. Mas o bom também é que a gente consegue fazer algo diferente, né? Essa minha cliente, ela sempre me pede coisas diferentes, toppers diferentes, e eu que lute para conseguir atender ao pedido dela. Pronto, gente, esse é o resultado final do bolo, do primeiro bolo, né, que é com essa placa de textura. A cliente tinha pedido esses adicionais de beijinho, eu tinha esquecido desse detalhe, mas ainda bem que eu tinha beijinho aqui, né, por causa dos docinhos que eu fiz. Então, esse ficou o resultado final, eu confesso que eu adorei. Olha que legal. Essa cliente minha, ela inventa uns toppers e eu que lute pra passar pra menina que eu pego os toppers com ela, né? A minha parceira. Então, ela inventou essa parte aqui da frente. Essa parte aqui de cima, ela mandou a inspiração. E essa daqui, ela pediu que a gente montasse dessa forma. Então, se a cliente pediu, a gente atende o pedido, né? Ó, ficou perfeito. Ficou muito bom, gostei do resultado. Bom, gente, então vamos lá para o segundo bolo, tá? É o bolo de andar, tá bom? Esse bolo era todo preto. E eu usei a mesma técnica lá, como eu ia utilizar o chantilly escuro em todo o bolo. Eu fiz a hidratação com a própria batedeira, tá bom? E a coloração. Então, eu apliquei um pouco do chantilly preto. Desculpa, gente, um pouco do corante preto, tá bom? E fiz a hidratação aí na minha própria batedeira usando a raquete, tá? Eu não deixei esse chantilly totalmente preto, porque, como vocês sabem, muito excesso de chantilly, de corante... Eita, tá difícil. Muito excesso de corante acaba amargando, né, o chantilly. Então, eu usei a mesma técnica que eu usei no bolinho de 200 inscritos, tá? Porém, com pó preto. Então, eu hidratei aí, esse bolo é um bolo de andar, tá bom? Onde o bolo de baixo será um bolo verdadeiro, na forma 25x10 e o de cima fake, tá? Então, eu já transferi aí o meu bolo para o meu cake board, tá? Esse bolo, como eu falei pra vocês, é uma forma 25x10, massa de baunilha, recheio de ninho trufado. Meu recheio de ninho trufado é um brigadeiro de ninho com uma ganache de chocolate meio amargo, tá bom? Então, eu comecei aí a fazer a aplicação do meu chantilly no bolo, tá? Como eu falei pra vocês, eu não precisei deixar esse chantilly muito escuro, porque eu iria aplicar a técnica do pó para decoração, tá bom? Então, você aplica aí todo o seu chantilly no seu bolo, tá? De forma como eu já falei pra vocês em outros vídeos, de uma forma em que uma camada de chantilly fique próxima à outra,
para evitar que fique espaço e dê bolha de ar no seu bolo, tá bom? Então não tem segredo, gente, é colocar o chantilly aí, fazer uma camada generosa, digamos assim, não muito exagerada também, né, para não ficar com muito excesso de chantilly, né, na hora que o cliente for cortar o bolo. Então eu fiz todo a lateral, depois eu coloquei uma quantidade em cima e fui fazendo aí o topo do meu bolo, deixando ele já meio que nivelado, né, para poder vir com a espátula de textura, tá? Então eu espalhei aí todo o meu chantilly na parte de cima, cobri todo o bolo, né, deixando o mais rente e alisado possível, tá? Tirei um pouco do excesso da lateral e aí eu já vim com a minha espátula de textura, tá? Essa espátula ela é de plástico mesmo, ela é um plástico bem resistente. Eu não me recordo agora a marca dela, mas eu gosto bastante do efeito que essa espátula dá, tá? Então aí eu passei a espátula, vi que tava faltando chantilly na parte de baixo, eu vim colocando mais um pouco de chantilly. E essa parte, gente, é ter paciência mesmo. Ir aplicando, vendo onde tá faltando. Não coloca muita força na sua mão, porque se você colocar muita força, vai acabar arrancando o chantilly, mostrando o bolo embaixo, tá? Então, você vai fazer de forma delicada. Deixa a espátula aí em pé, né? Em contato com o bolo, sem afundar a sua mão, como eu falei, pra não correr o risco de você arrancar chantilly demais e chegar até o seu bolo, tá bom? Depois de passar toda a espátula de textura na lateral, eu fui retirando aí o excesso das quinas, tá? Esse bolo ele não tinha quina perfeita, ele era com quinas perfeitas mesmo, então eu fui tirando aí todo o excesso do chantilly das quinas, tá? Tirei todo esse excesso aí, para deixar ele já prontinho para receber o bolo de cima. Ah, gente, outra coisa, vocês puderam perceber aí que para esse bolo eu não fiz blindagem e não coloquei caninho de sustentação, né? Por ele ser um bolo de andar. Por que que eu não fiz isso, gente? Porque como o bolo de cima ele é um bolo fake de isopor, que não agrega tanto peso ao bolo de baixo, então eu não vejo necessidade de eu fazer blindagem, tá bom? Como o único peso que vai no bolo de cima é o chantilly, que também não é tão pesado assim, eu não vejo necessidade de fazer blindagem e nem de colocar caninho de estruturação. A única coisa que eu coloco, como vocês podem observar aí, é esse palito de churrasco, que eu comunico ao cliente que tem esse palito. Gente, não deixem de comunicar ao cliente de vocês que tem um palito de churrasco no meio do bolo, tá bom? Porque o palito de churrasco, se o cliente não sabe, às vezes ele vai, na hora de cortar o bolo, ele pode acabar se machucando ou achando estranho, né? O fato de ter um palito dentro do bolo. Então, é sempre bom você comunicar ao seu cliente, tá bom? Eu coloco esse palito, gente, pra poder unir um bolo ao outro, não correr o risco dele tombar, né? E também pra eu poder transferir esse bolo pra cima do meu bolo verdadeiro, tá? Então, aí eu peguei o meu isopor de 15 por 10, tá? Eu cobri ele com plástico filme antes de aplicar o chantilly. E depois eu fiz a aplicação como se eu estivesse fazendo no bolo verdadeiro mesmo, gente. Apliquei todo o meu chantilly ao redor, depois eu fiz a parte de cima e depois eu vim com a mesma espátula de textura na lateral pra dar aí o acabamento e a textura que eu queria, que era a mesma do bolo de baixo, tá bom? Então, fiz toda essa aplicação aí fui tirando o excesso. A quina, eu já retirei um pouco do excesso da quina, depois vocês vão perceberem, mas o acabamento final de cima mesmo, eu só fiz depois que eu transferi o bolo, tá bom? Então, não tem segredo, gente. Eu coloquei aí no cake board um pouco maior, né, pra me auxiliar aí a decorar. Eu colei esse bolo na parte de baixo com um pouco de doce de leite, que era um recheio que eu tinha próximo no momento. Então, eu peguei o doce de leite, passei no pratinho mesmo, coloquei o bolo em cima para não correr o risco de, na hora que eu tivesse fazendo a decoração, esse bolo tombar, né? Então, foi só para dar para ser uma cola mesmo, né? Pro meu isopor, porque como vocês sabem, isopor é leve demais, né? Então, se eu coloco força nele sem ele estar colado, ele acaba tombando. Então, aí eu fui tirando o excesso das quinas também.
Dá um pouco de trabalho por causa do palito, mas depois que vocês transferirem o bolo, vai ser mais fácil, tá? De vocês fazerem um acabamento de cima. Então, aí eu já peguei o meu bolo, escolhi a frente que eu queria pra ele. Gente, lembrando que vocês devem deixar a mesma parte pra trás dos dois bolos, ou seja, a parte do acabamento da espátula, tá? Então, aí não tem segredo, ó, gente. Eu fui tirando meu bolo do pratinho, segurando pelo palito mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, um pouco de chantilly, né? Desculpa, de chantilly não, de doce de leite no próprio plástico. E eu vim e só coloquei o bolo em cima. Gente, com o bolo de isopor não tem segredo nenhum. Aí eu fui rodando, ó, o meu palito pra poder unir ele no bolo de baixo. Não precisa pôr muita força, gente. Porque se você colocar força demais, também você pode acabar danificando o seu bolo de baixo, tá bom? Então, você vai girando, né, o palito devagar até que ele passe pelo isopor. Depois que ele passar pelo isopor, que tiver em contato com o bolo verdadeiro embaixo, vai ser muito mais fácil de você terminar de descer ele. Então, eu fiz aí uma espiral também na parte de cima, né? E eu vou começar a pintar o meu bolo com o borrifador, né? Então, o que que eu faço, gente? Pra me auxiliar na hora da limpeza, eu pego o próprio chantilly e passo no meu prato. Vocês estão percebendo aí que eu tô passando chantilly no meu prato, por quê? Como eu vou trabalhar com pó preto, vocês vão ver que vai fazer muita sujeira, mesmo eu fazendo isso. O pó preto com álcool de cereais faz sujeira demais. Gente, é sério, eu acho que deve ter pó preto aqui na minha casa até hoje. Então, pra me ajudar na hora de limpar, tá? Então, aí eu fiz a misturinha, né, a diluição do meu pó preto no álcool de cereais, tá? Eu fui fazendo aos poucos, gente, pra evitar que ficasse muito mole ou ficasse muito duro. Então, eu fui fazendo aos poucos mesmo, tá? E também pra eu não fazer demais e acabar perdendo produto, né? Então, aí eu fui, ó, aplicando no meu bolo. Olha que lindo que fica esse bolo preto. Gente, e o melhor de tudo é que não amarga nada. Ele fica brilhoso assim, depois que o álcool de cereais evapora, ele fica um preto maravilhoso. Então, gente, não tem segredo também, é só ir aplicando. Como o meu bolo ele ia ser todo preto, na verdade, que você não pode deixar a bombinha parada, né? Em um único local. Você vai fazendo movimento com a mão e borrifando no seu bolo, tá? Aí, em alguns momentos, eu acho que não é agora, acho que é na minha próxima mistura, ela ficou um pouco mole. Aí, eu tive que colocar um pouco mais de pó, porque ela tava escorrendo no bolo. Então, não teve problema, porque eu consegui consertar, tá? Então, você não pode deixar tão duro, mas também você não pode deixar a misturinha tão molinha, com muito álcool, porque senão ela vai escorrer. Aí, nessa parte aí, ó, se vocês observarem, tá ficando um pouco mais claro, porque eu coloquei mais álcool do que pó. Então, ele tava escorrendo. Aí, foi quando eu percebi, e aí, depois eu acrescentei um pouco mais de pó, tá? Então, aí, tá vendo, ó? Eu percebi que tava ficando falhado, ó, tava escorrendo. Então, eu acrescentei um pouco mais de pó, tá? Então, gente, essa parte é isso. É vocês pegarem e irem fazendo de acordo aí com o bolo de vocês, tá? Coloca pó, coloca o álcool de cereais. Vai fazendo aos poucos mesmo, pra evitar que vocês tenham desperdício, né, de material. Porque, como vocês sabem, as coisas estão muito caras. E o que a gente menos quer é perder produto, né? Você fazendo dessa forma, gente, não tem perigo de perda, tá? Vai fazendo aos pouquinhos. É melhor você demorar um pouco mais para fazer o bolo e ter um resultado legal, sem desperdício, do que vocês quererem fazer com pressa, correndo, e no final das contas não sair do jeito que vocês querem, ou então vocês perderem produto, tá? Então, aí eu fui aplicando, gente. Esse bolo era a festa, o tema era neon, mas a cliente, ela não quis o topo, tá bom? Porque aqui o meu topo, ele é cobrado à parte, então ele é opcional. O cliente que escolhe se ele quer ou se ele não quer. E nesse caso, ela falou pra mim que não queria, tá bom? Então, se a cliente não quis, ela falou, Thalita, só faz o bolo todo preto mesmo. Porque eu não tenho interesse no topo. Gente, olha a cor da bombinha, olha a cor da minha mão. Essa bombinha, ela começou a escorrer, meu Deus, fez uma sujeira tremenda. Ó,
Aí dá pra vocês verem um pouco, tá vendo, ó, como tava com o chantilly embaixo, fica muito mais fácil de limpar. Se não tivesse, gente, é sério, ia me dar muito mais trabalho. Não que não tenha me dado trabalho, porque deu, viu? Mas sem essa camadinha de chantilly aí, teria sido bem pior. Então, aí eu fui limpando o máximo que eu pude. Com bastante cuidado, tá, gente? Pra vocês não arrancarem aí a pintura que vocês fizeram. Pronto, gente, aqui ficou o resultado final do bolo, né? Com o bolo verdadeiro e o bolo fake. A cliente, ela só queria que o bolo fosse todo preto mesmo. Porque o tema da festa é neon e eu não sei se ela vai colocar aplique lá na hora, o topper, né? Como o topper aqui, ele é opcional, a cliente não quis o topper, tá bom? Porque é cobrado à parte. Aí, se ela colocar topper lá, eu peço pra ela me mandar uma foto e eu deixo a foto aqui pra vocês. Com o resultado final. Com o topper, no caso. Então, ficou assim. Gente, aí eu já estava no terceiro bolo, outro cenário, porque como eu falei pra vocês, esse terceiro bolo eu decorei lá perto do local da festa, né? Eu tava na casa da minha sogra decorando, eu não sei o porquê o meu celular simplesmente não gravou. Eu acho porque tinha muito vídeo. Esse aí é a continuação, né, daquele vídeo que saiu anteriormente dos docinhos. Então, meu celular ele tava super carregado de vídeo. Então, eu acho que por isso que ele não gravava. Então, o pouco que eu consegui gravar tá aí pra vocês, tá? Era um bolo de andar, como eu falei pra vocês. O bolo de baixo, forma 25 por 10, recheio de 2 amores, uma camada de brigadeiro e outra de leitinho, tá bom? E o de cima também era o mesmo sabor. Então, eu comecei aí colocando os meus caninhos de estruturação, né, antes de fazer a blindagem. Já deixei os meus caninhos todos posicionados para não correr o risco de estourar a minha blindagem depois, tá bom? Para esse bolo, gente, eu não fiz blindagem no bolo de cima, eu fiz blindagem apenas no bolo de baixo, tá? Eu tentando aí achar a melhor posição da câmera, a mesa era baixa. Olha, gente, foi um desafio, viu? Meu celular não gravava, mas eu consegui gravar o resultado final do bolo, tá? Mas eu fiz praticamente o que eu fiz no outro bolo de andar que eu trouxe aqui pra vocês. Fiz a blindagem, tá? Depois de blindar o bolo, eu fiz a finalização com o chantilly, tá? É que realmente eu não consegui gravar. Nessa parte aí eu já tinha decorado o bolo de cima, mas como eu falei pra vocês, infelizmente não gravou, tá? A única diferença que eu fiz desse bolo pro bolo anterior é que eu não fiz blindagem no bolo de cima, tá bom, gente? Gente, tentei gravar pra vocês, mas não consegui gravar, porque fora de casa é horrível. Meu celular, não sei porque não tava gravando, mas agora tá. Não sei se era a bateria que tava fraca ou era a memória, mas o último bolo ficou assim, ó. Estão vendo? Gente, que desafio finalizar bolo fora de casa. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Antes que ele gire. Na imagem tá parecendo meio azulado, mas ele é um lilazinho bem clarinho. Ó. Bom, gente, então esse foi o vídeo, tá bom? Eu tô fazendo a finalização dele agora, na hora da edição, porque eu percebi que eu não gravei a parte final. É porque, como eu falei pra vocês, tanto no vídeo anterior quanto nesse, várias vezes, foi um vídeo bem corrido. Foi muita coisa que eu tentei gravar pra vocês. Eu quero pedir já desculpa pra vocês por não ter conseguido gravar a finalização do último bolo todo, foi porque o meu celular ele estava com muita coisa, tinha bastante vídeo, porque eu tava gravando, eu tinha gravado, né, a rotina fazendo os doces, eu tinha gravado tudo, então eu não podia apagar ainda, porque eu não tinha editado, então ficou muita coisa e eu acho que não tinha memória e ele não tava de bem com a vida não, gente, ele não queria gravar, uma hora ele gravava, outra hora ele não gravava. Mas o máximo que eu pude gravar pra vocês, que eu consegui, na verdade, gravar pra vocês, eu gravei, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês entendam, tá bom? E que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? De deixar o seu like, de deixar o seu comentário aqui, falando pra mim o que você achou desse vídeo, tá bom? Compartilhar, porque quanto mais vocês curtem, vocês comentem, vocês compartilham, mais o YouTube entende que o meu conteúdo ele é relevante e ele acaba entregando para mais pessoas e a gente cresce aqui, né, na plataforma. Então é isso, gente. Em breve vai sair uma mega novidade para vocês que eu também tô gravando, que fez com que meu celular também ficasse com menos memória ainda, porque são vídeos que eu tô gravando há bastante tempo já e eu não posso apagá-los, né, porque eu ainda vou montar o vídeo, porque eu tô
fazendo por etapas, então eu preciso gravar esse vídeo por etapas para depois trazer aqui essa mega novidade para vocês, tá bom? Então, como eu falei, se inscreve aí, curte, ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Ah, e não se esquece também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Porque eu posto tudo em tempo real para vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!